Muito bem, se tem um time em alta, valorizado pelos torcedores neste momento, é o São Paulo do Cicinho. Cicinho, aquele bom dia bem especial, tudo preparado, já está pronto para enfrentar o Palmeiras na decisão paulista? Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. Preparado e ansioso também pro jogo, né? Mais uma vez, tapetinho, mas isso não vai ser e não pode ser desculpa. É entrar em campo e continuar jogando o grande futebol que o Tricolor tem apresentado até aqui. Edu Dracena, olhei o retrospecto dos últimos 10 jogos, está bem favorável para o Palmeiras. Porém, o momento do São Paulo é positivo e o Palmeiras também reagindo, goleando. E agora, Edu, essa decisão promete. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. Se o momento está favorável para o São Paulo, imagina para o Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro, que está na semifinal, vai jogar em casa. Então, com certeza, está muito favorável para a equipe do Palmeiras. É claro, se falando de clássico, né, um jogo muito duro, muito difícil. Agora, vamos ver se alguns jogadores vão querer jogar lá no tapetinho, senão pode ficar de fora também, Cicinho. Ronaldão tem decisão de um lado, é clássico, e no outro, Novo Horizontino e Corinthians. Aliás, Anderson Moreira reclamou dos times que não pagam as contas em dia e que estão aí ganhando títulos. O que será que ele quis dizer, hein? E o Marcelo Paz reclamando da Federação Paulista que colocou o jogo do Corinthians para sábado. O Corinthians joga na quarta-feira lá em Minas e vai ter que voltar e viajar. Quer dizer, se a federação não dá moral para o campeonato, quem que vai fazer isso? Porque na época, quando estava na classificação, Cicinho, todo mundo jogou domingo às 8h30, não foi isso? E agora a federação tá puxando o Corinthians para jogar no sábado. É sacanagem. Coloca o sub-20. Se eu sou diretor do Corinthians, eu coloco o sub-20 para jogar aí. Só falar uma coisa, o clássico é maior, então tem que ser domingo. Não, clássico maior não. Tem que ser feito para todo mundo, Cicinho. Ou a federação tá beneficiando alguém aí? Não, você tem que entender. Você tem que entender que a TV que paga os direitos do campeonato decide qual jogo ela quer no domingo à então noite. Coloca o sub-20. Ô, sub-20, Corinthians. Do Alíbio, ó. Olha, agora deu um tilt na cabeça. Ô, Marcelo Paz. Campeão dessa competição. Mas então tem que largar. Porque você tem que fazer igual pra todo mundo. Horário, assim como foi feito na classificação. Todo mundo jogou às 8h30 no domingo. Todo mundo. E agora mudou. A federação mudou. Arrebentando o Corinthians. O Palmeiras e São Paulo jogou sábado. Coloca o sub-20. Pronto, tá dito. São Paulo jogou sábado, o Corinthians jogou domingo. Que horário que foi? 6 horas e 8h30. Ah, tá. Só pra saber. Tá, enquanto você se acalma, eu vou me acalmar. Toma aquele Federação tá de chazinho, sacanagem. meu chazinho que fica nos bastidores, está à sua disposição. Deixa eu dar uma dica. Sabe quando junta a fome com a vontade de comer? Então hoje tem odds turbinadas da partida que você tanto queria. É mais destaque nos mercados selecionados, mais movimento na tela e mais motivos para ficar de olho em cada lance. Funciona assim. A Novibet seleciona alguns mercados e eles aparecem na seção odds turbinadas por tempo limitado. É o mesmo jogo, mas com uma condição diferente para você, sem cadastro extra, sem etapa adicional. É só entrar, conferir na seção odds turbinadas e explorar as possibilidades. Mas fica ligado, as odds turbinadas ficam disponíveis por um período específico. Acesse a Novibet e confira o que está em destaque hoje e escolhe como você quer acompanhar a partida. Tudo isso em uma plataforma segura, intuitiva e pensada para quem curte esporte e entretenimento. Aponte o celular para o QR Code aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e confira todos os detalhes. Odds turbinadas, uma nova dinâmica para acompanhar o jogo. Vai de Novibet, jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Seguinte, no YouTube, 2 assuntos importantes. Gols internacionais, que a gente ama, e o gramado sintético em discussão outra vez. Recado também que é super fundamental para quem tá ligado aqui na Band. Hoje tem mais uma temporada do Pesadelo na Cozinha com Eric Jacquin e você não vai perder. Se liga. O chefe francês mais amado do Brasil vai rodar todo o país.
Eu já vi muitas coisas dos restaurantes que eu visitei, mas agora está na hora de ver os tompeiros do Brasil. Que é isso aqui? Nossa Senhora, isso aqui é nojento. Eu quero o pão. Assim tá bom? Você que é o cozinheiro, sou eu. Verdura estragada. Salgado que é carne de sol. Se compra o pior produto que tem no mercado. Se eu fosse cliente, eu não comia esses porcaria desses pratos. Mas você não tem vergonha, hein? Se chega um fiscal aqui, ele não deve dar para limpar, deve fechar. Não vai ser fácil encarar o chefe. Jacan na cozinha é um pesadelo. Você me chamou? Então me aguente, bebê. Hoje, 10h30 da noite, estreia Não sei, estou da vida. Vamos falar na televisão? Bip, 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 bip. Pesadelo na Cozinha, na Band. Um trabalho feito muito exaustivo lá para que a gente tenha um gramado de excelência, que é o que o Palmeiras busca. Ele ainda não estará pronto para esse jogo, não sabemos na sequência, né? O que a gente tem é um compromisso para que esse trabalho seja feito o melhor possível e entregue no menor tempo possível. Então, essa informação eu não consigo te dar. O jogo, evidentemente, esse será em Barueri, a gente já chama a torcida para que a gente tenha um grande público, tenho certeza que teremos. Esse é um jogo decisivo, é um jogo que nós vamos precisar de todos os atletas de forma efetiva. O Lucas é um dos atletas protagonistas do São Paulo e esse é um jogo eliminatório. Então, a decisão se ele vai jogar ou não é do Hernan, mas eu tenho absoluta convicção que todos os atletas, inclusive o próprio Lucas, sabem da importância de estar nesse jogo e de avançar nessa competição. O fato de jogar em Barueri num gramado sintético é a condição que nós temos, o adversário conquistou o direito de jogar no seu estádio e o São Paulo tem que enfrentar o Palmeiras em qualquer lugar. O jogador e técnico não precisa reclamar de gramado ruim. Gramado ruim, sintético ruim, porque tem sintético que é carpete, mas tem gramado que é um pasto. Então vamos cuidar, vamos lutar por bons gramados. Quando a gente tiver gramados naturais, de altíssimo nível para todo mundo, a gente vai sentar e vai discutir sim sobre o sintético. A gente começa com notícias do Atlético Mineiro. O que é isso? Bom, aqui está uma semi-revelação do novo técnico Eduardo Domingues. Ele que estava lá na Argentina. Sai o argentino Sampaoli, entra outro argentino e o Galo espera pelo novo treinador e se prepara para enfrentar o Grêmio pelo Brasileiro. É o começo de uma nova era. Eduardo Domingues é o novo técnico do Atlético. Um novo passo na carreira do argentino, que se despediu às lágrimas do Estudiantes de La Plata. E tá vendo essas taças? Foram 5 no período em que El Barba comandou o Estudiantes. Na carreira de treinador já foram 8 medalhas, entre a Liga Uruguaia e Argentina. Tudo nesse estilo, marcado pela intensidade. Hoje, com 47 anos, Domingues começou no futebol como um zagueiro, revelado pelo Vélez Sarsfield. Seu trabalho como técnico é marcado por uma organização defensiva, mas isso aí não quer dizer que ele é retranqueiro. O como se defender varia. Vai depender dos jogos. As partidas mudam. Terão momentos em que vamos pressionar no ataque. Momentos em que deixaremos o rival fazer o seu jogo. Terão momentos em que vamos defender e sair no contra-ataque. Momentos que vamos pressionar e atacar rápido. E também terão momentos de posse de bola, para que o rival saia e abra espaços. E a defesa é o que está tirando o sono do torcedor. Nos últimos 3 jogos, foram 6 gols sofridos pelo Atlético. 5 deles marcados após os 30 minutos do segundo tempo. O último foi do América, aos 48, que derrubou a vantagem de 1 gol na semifinal do Mineiro. Lateral nosso, a gente não se equilibrou, não balançou todo mundo para o lado, que é o que se deve. E um erro ali coletivo, a gente acabou dando a oportunidade para o América finalizar e acabou fazendo um gol. Um time que almeja coisas grandes, conquistar títulos, não pode se dar ao luxo de ficar tomando gol no final do jogo, enfim. Vacilamos, garoteamos, né? E agora é levantar a cabeça e focar para o próximo jogo. Em janeiro, Domingues acertou a sua renovação de contrato como Estudiantes, mas problemas na relação com Verón, presidente do clube, saídas de jogadores importantes
e a valorização salarial prometida pelo Atlético acabaram convencendo o técnico a trocar La Plata por Belo Horizonte. A massa do Galo ainda vai ter que esperar um pouquinho a mais para poder conhecer o seu novo comandante. Domingues se junta à delegação alvinegra na quarta-feira, no duelo contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, mas terá de acompanhar essa partida dos camarotes. Ele ainda aguarda a regularização dos seus documentos para poder comandar o Galo contra o América no duelo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro no próximo domingo. O começo da era Barba no Galo está prestes a começar. Sai o Cavanhaque e entra a era Barba, né? Assim como ele é chamado Benvenido Domingues. Então, é o novo técnico do Galo, já aparecendo com o símbolo do clube, escudo e tudo mais. E é um cara que é muito bem comentado, falado na Argentina, com uma boa impressão entre os jogadores, carismático, e aceitou rapidamente a proposta do Atlético. Tinha renovado o contrato recentemente, provavelmente atraído pelo mercado brasileiro, que paga mais, que hoje tem mais dinheiro na América do Sul, Cicinho. E é um treinador que eu tô curiosa para ver como ele vai trabalhar por aqui. Acredito que o torcedor do Atlético também, né? Porque é o oposto do Sampaoli, né? O que o Sampaoli tem de arrogância, ele tem nessa pessoa carismática. Então, vai colaborar muito com o Atlético Mineiro, principalmente que o principal trabalho dele é defensivo. E é onde o Atlético Mineiro tem encontrado muitas dificuldades. Tem tomado gols, assim, de maneira assombrosa, porque o Atlético Mineiro, o sistema defensivo, entrega muitas bolas para o adversário e gols de maneira boba, né? Como nós vimos ao decorrer desse início de temporada. Então, vai colaborar muito. E estamos curiosos para saber o trabalho dele, mas tem tudo para fazer um grande trabalho. E aceitou prontamente, porque o Atlético Mineiro é grande, é uma equipe que paga bem, tem os seus problemas aí, mas vai colaborar muito com o Atlético Mineiro, sim. Ele vai cuidar da parte defensiva porque é zagueiro, sabe muito bem como que funciona a parte defensiva, né, Cicinho? A então, principal por isso característica dele como treinador é priorizar esse Claro. sistema defensivo. Até porque os atacantes do Atlético Mineiro também dispensam comentários, né? Ronaldão, boa contratação do Galo? Boa, porque é um treinador intenso também, assim como o Zubeldia, né? Que é o cara que chega dentro do gramado, cobra dos jogadores, vai ali no treinamento, tá ali em cima do cara, acordando. Então, acho que diferente até do Sampaoli, que só queria que o auxiliar batesse nos jogadores, esse aí, ele dá moral. Então, é diferente. Vai ser um Galo diferente aí, um Galo mais intenso, vamos dizer assim. Falando em futebol argentino, o Lanús venceu o Flamengo no jogo de ida da Recopa. Agora a decisão, o duelo final no Maracanã. E o Mengão prometendo uma reabilitação em busca do título. A vitória diante do Madureira no último domingo deveria ter amenizado o ambiente no Ninho do Urubu. No entanto, por conta de alguns fatores, o clima no Flamengo ainda é de tensão. Na próxima quinta-feira, por exemplo, o clube carioca vai em busca do seu primeiro título em 2026, para quem sabe aliviar de vez a pressão neste início de temporada. Além da mudança no planejamento no campeonato estadual, algo que incomodou a comissão técnica, a performance da equipe, aliada aos maus resultados, tem elevado o nível das cobranças, tanto internamente como também nas arquibancadas. Antes do duelo do último fim de semana, quem esteve no Maracanã fez questão de cobrar os jogadores. Sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso. Eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe. Dentro do clube, o presidente Luiz Eduardo Batista teve uma reunião com membros da comissão técnica, com o diretor José Boto e com os atletas. O tom foi de cobrança por uma melhora no futebol apresentado e, obviamente, por bons resultados. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar. Nunca vi em lugar nenhum. Talvez no Real Madrid tenha essa pressão que tem aqui. A nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. Sinceramente, a pressão é um privilégio. A pressão que nós vivemos aqui é um privilégio. Porque se não tivesse essa pressão, é porque aí
é que ninguém acredita na gente. E aí o Flamengo não ia brigar por nada. Ciente da necessidade de dar uma resposta, o elenco rubro-negro realiza a penúltima atividade nesta tarde, antes do duelo diante do Lanús, que vale o título da Recopa Sul-Americana. Para esse confronto, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo o que tem de melhor. Como preservou boa parte dos titulares no último domingo, a expectativa é de que os principais jogadores estejam em campo. A dúvida fica por conta do meia Jorginho. Com dores na coxa, ele não atua desde a Supercopa do Brasil, no início de fevereiro. Caso não tenha condições, Lucas Paquetá, Nico de la Cruz e Everton Araújo surgem como as opções, já que Saúl ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo. Como perdeu por 1-0 na Argentina, uma vitória simples leva a decisão para a prorrogação. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, o Flamengo sairá campeão ainda no tempo normal. O campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar. Eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Quero falar sobre esse Flamengo que até venceu bem o Madureira por 3-0 depois das vaias da torcida. Só que, Edu, é um time que está muito distante do que foi o ano passado. E isso é preocupante. Tem tempo, claro, tem o estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, mas o Flamengo quer esse título da Recopa e é já. Já e para ontem, Renato, porque a gente sabe a cobrança que existe na equipe do Flamengo pelo investimento, por tudo que envolve, né, o clube. E até a gente viu aí o presidente indo lá, conversando com o diretor, com os jogadores, com a comissão técnica, até porque ele investiu muito, então ele quer o resultado. E os resultados não estão acontecendo dentro do campo. Para nós aqui é normal, às vezes, isso acontecer, principalmente de uma equipe que ganhou muito ano passado, e para você continuar ganhando é muito mais difícil. Então eu entendo que daqui a pouco, é claro, com o trabalho do Felipe, possa estar mostrando dentro do campo, porque qualidade ele já mostrou que é um bom treinador e conhece muito bem seu elenco. E não é coincidência, né, Renata? O Flamengo não está jogando tão bem porque o Jorginho não está jogando, né? Então, para você ver, de repente, repensar algumas coisas. Porque o Jorginho é que comandava o meio de campo. Mas agora, tendo ele, né, à disposição, de repente o Flamengo pode ganhar em muito. Mas esse elenco estrelado do Flamengo não pode depender de um jogador apenas, não é? Sim. Tem que ter variação tática, tem que ter opções, e aí entra o papel do treinador que monta a equipe e que tem que avaliar essas ausências. Seguinte... Quero falar de assunto pesado, porque a repercussão foi extremamente negativa da fala machista do Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino. Isso tomou conta das redes sociais, dos programas esportivos e justamente, inclusive. E agora veio a punição oficial. Na minha opinião, o Bragantino agiu rápido, com coerência e foi forte. Então, a gente vai mostrar o que vai acontecer a partir de agora com o zagueiro do Bragantino. O poder das palavras. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe. E elas rodaram o mundo. Teve repercussão do caso Gustavo Marques em Portugal. O jogador pertence ao Benfica e está emprestado ao Bragantino. O jornal A Bola diz: jogador do Benfica incendeia o Brasil com um comentário machista contra a árbitra. Com o título Escândalo no Brasil, o jornal esportivo Diário AS da Espanha publicou a notícia e a punição do Bragantino ao jogador, relatando que no Brasil vem acontecendo muitos escândalos sexistas, citando também o técnico argentino Ramon Dias, que quando esteve no Internacional, afirmou que o futebol é esporte de homem e não para meninas. Por aqui, nota conjunta do Ministério das Mulheres e do Esporte em solidariedade à árbitra Daiane Muniz e prega que ser mulher não diminui competência, autoridade ou capacidade e que o respeito às mulheres é algo inegociável. A nota diz também que as pastas irão acompanhar os desdobramentos na Justiça Desportiva. Também por meio de nota oficial, ainda no domingo, a Federação Paulista de Futebol, entre outras coisas, ressaltou que encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis. Primeiro foi uma atitude lamentável e covarde, que nós vamos até o fim para exigir uma reparação à altura.
Se o Tribunal de Justiça Desportiva acatar a denúncia e julgar o caso, Gustavo Marques entra no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que cita ato discriminatório e preconceituoso de origem étnica, raça, sexo, cor, idade e deficiência. A suspensão pode ir de 5 a 10 partidas e a multa chegar até R$100 mil. Ela é uma pessoa que tem uma cabeça excepcional, uma preparação psicológica muito forte, além da física, além da técnica. E a alegria dela foi de ter entregue uma arbitragem de alto nível. Ela sabe que não vai ser a última vez, infelizmente eu tenho que concordar com ela, mas ela tá muito bem, tá firme, tá forte, ela é forte. Em nota, o Bragantino informou que o zagueiro irá receber multa de 50% no salário por consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz e que não será relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense no Brasileirão. O valor da multa será destinado para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina. Eu falei coisa que não deveria naquele momento para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão para a assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possa me perdoar. Aqui está uma nota oficial do Bragantino e eu vou ler rapidinho e vou explicar por que, na minha opinião, ela é efetiva. O Red Bull Bragantino informa que o zagueiro Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total dos seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz após a partida contra o São Paulo. Ele também não será relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Mulheres em situação de vulnerabilidade na região, o que acontece? Por que eu acho que essa multa ela efetivamente vai acontecer? No restante da nota, eles dão os nomes das instituições que vão ser beneficiadas com esse dinheiro. Então, quando o Bragantino se compromete publicamente com essas instituições, esse valor seguramente vai chegar até lá, porque senão pega mal para o clube, que notifica, que deixa pública essa punição. E, além disso, também ele não estará no campo, que é o que o atleta mais quer, num jogo importante de Campeonato Brasileiro diante do Furacão. Então, eu imagino que é importante, imagino que isso vai ser cumprido, a gente vai estar de olho, vai estar fiscalizando. E que bom que eles escolheram instituições que protegem a mulher. Então, tomara que realmente ele aprenda com isso, que ele possa refletir. Ele já veio pedir desculpas também, acho que é um primeiro passo, não é tudo, mas é um primeiro passo. Ronaldão, que outros se sintam inibidos, envergonhados, se por um acaso resolverem falar sobre isso num microfone, numa emissora, num veículo de comunicação. É isso. Enquanto o sistema não se manifesta por machismo, por racismo, o Bragantino saiu na frente e fez o que tinha que fazer. O zagueiro pediu desculpa, tudo bem, que aprenda também, que aprenda, que se socialize mais. Que sofra com isso. É isso aí, tem que ser feito dessa forma. E que não se repita em lugar nenhum do mundo. Essa que é a verdade. Algum acréscimo aí, vocês acham que, pelo menos, é difícil um clube punir tanto, não é? Muitas vezes o clube fala que vai punir, depois deixa por isso mesmo, mas nesse caso eles vieram publicamente anunciar essa punição. E aí eu tento dar credibilidade a isso, Edu. Não, e tem que dar exemplo não só, né, com relação à punição, mas também mostrando para onde vai. Então, isso também justifica muito a questão do clube. Agora, que sirva de exemplo não só para os jogadores do Bragantino, mas, como você bem disse, Renato, para todos os jogadores. Porque hoje a mulher está dentro do futebol em qualquer lugar, ela pode estar em qualquer lugar. Então, parabéns pela atitude do Bragantino. E eu queria ver o Capixaba bater palma do jeito que ele bateu palma na cara dela, e na cara do Daronco. Queria ver, Capixaba, se você vai fazer isso também. Então tem que ficar de olho na federação, porque ele foi expulso aí, e bem expulso por ela também. É importante isso daí também relatar, Renata, que é exatamente essa mensagem que o Bragantino está mandando para todos, né? Para todos, porque, como eu falei... Olha essa imagem aí, Cicinho, agora lá. Olha essa imagem, o Capixaba na cara dela. Queria ver fazer na cara do Daronco, então isso aí também tem que ficar de olho. Nós estávamos comentando aqui ontem, nos bastidores, a respeito, porque eu estive lá no estádio. Então, essas cenas, assim, de abordagem na árbitra foi
durante o jogo todo, de uma maneira assim que... Não apenas aí. Exatamente. Eu, como comentarista lá, esportivo, eu tava envergonhado. Eu tava envergonhado como os atletas no banco se comportavam até com o quinto árbitro, tentando levar algo para juiz. Então, assim, é ter um pouquinho a cabeça no lugar e respeito com a autoridade, porque independente de qualquer coisa, é uma autoridade ali dentro do campo. E a árbitra, ela foi brilhante. Eu comentava ali na transmissão, falava que não tinha nada de caseira, ela apitava para os dois lados, ela deixava o jogo correr. Então, assim, a maneira na qual os atletas do Bragantino se comportaram foi, assim, assustadora realmente. Bom, agora vamos falar de reforços no Corinthians. Um já jogou, o Alan, mas foi apresentado oficialmente pelo Timão. E o Zacarias Labiad também. Chegou. Ele que é uma incógnita, chegou. A gente vai conhecer mais ao longo das próximas semanas. Quem está de pertinho acompanhando tudo isso e vai detalhar aqui no Jogo Aberto é o William Tales. William, tudo bem com você? Bom dia. Novidades no Corinthians. Tudo ótimo, Renata. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Jogo Aberto. Estamos aqui no CT Joaquim Grava, esperando pela apresentação do Alan e também do Zacarias Labiad, né? Vamos descobrir hoje, enfim, como ele prefere ser chamado, a pronúncia certinha do nome do reforço marroquino do Corinthians. Ele que ainda não estreou, né? O Alan, como você bem disse, já fez 4 partidas pelo Timão, está sendo apresentado só hoje, né? Daqui a pouquinho, ao meio-dia, deve acontecer essa apresentação. Zacarias, por sua vez, por vir de um tempo maior sem jogar, ainda pegando esse condicionamento físico para entrar em campo com a camisa alvinegra, mas a gente pode acompanhar um pouquinho do treinamento já, né? O Corinthians abriu os primeiros 10 minutos de treino, as atividades ainda estão acontecendo aqui do ladinho da sala de imprensa, mas a gente nesses 10 primeiros minutos já pôde ver o Zacarias sempre próximo ali do Memphis, né? O Memphis, que é um dos principais responsáveis pela chegada do marroquino aqui no Corinthians, né? Jogaram juntos lá na Holanda, o Memphis indicou a contratação do lateral direito, que agora chega para reforçar o Corinthians aí durante toda essa temporada de 2026, com possibilidade de extensão de contrato aí também para 2027. O Zacarias, que é um lateral de vocação ofensiva, né? Já teve temporada com mais de 30 participações diretas em gol quando jogava no Trash lá da Holanda. Então, um jogador que tem essa característica. O Alan já não é mais uma grande novidade para o torcedor, né? Até porque já entrou em campo, já tem muita passagem aqui pelo futebol brasileiro, mas é mais uma opção também para o meio-campo corintiano. Os principais desfalques de hoje no treino, é claro, o atacante Yuri Alberto e também o meia Matheus Pereira, os dois com uma lesão grau 2 na coxa, portanto não jogam a partida de amanhã contra o Cruzeiro no Mineirão às 8 da noite. O Corinthians, quinto colocado, vai visitar o Cruzeiro, que é o lanterna do campeonato, numa partida aí que é mais um reencontro do Corinthians com o técnico Tite, né, que não vai muito bem lá em Belo Horizonte. Para essa partida, depois dessa partida, melhor dizendo, o Corinthians vai para Novo Horizonte enfrentar a equipe do Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista no sábado às 8h30 da noite. E o herói dessa classificação para a semifinal foi o goleiro Hugo Souza, que foi o personagem da matéria do Nivaldo de Silo. Vamos acompanhar. O goleiro é a última barreira. Quando chega nele é porque tudo deu errado. O último duelo foi bem assim. O Corinthians não estava bem e a Portuguesa Melhor teve um pênalti a seu favor. Hugo Souza e René. Foi a 6ª defesa com a camisa do Corinthians no tempo normal de um jogo. Pela fase que ele vem vivendo, né? Um grande goleiro que vem defendendo muitos pênaltis, então a gente realmente fica confiante. A gente trabalha bastante essa parte de estudo dos adversários, pegar pênalti credencia, te joga uma qualidade a mais. A briga foi brava, valia vaga na semifinal do Paulistão, o time perdia. O empate veio na Bacia das Almas. E aí vieram as bolas na marca da Cal. Quem tem Hugo Souza tem algo a mais. Se eu parar de pegar pênalti, daqui a pouco todo mundo esquece. Não vou pegar todos, é claro, tanto que hoje foram 10 pênaltis, eu peguei 3, mas é claro que eu quero pegar os 10, mas é difícil, é quase impossível. Não pegou 10 cobranças, mas na decisão foram 2 vezes, mais 2. Chegou a 8 em disputas de pênaltis, desde que chegou ao Corinthians. É um jogador em nível de seleção brasileira e isso tudo acho que já mostra aquilo que vem fazendo esse profissional há alguns anos.
Treinador de seleção falando em goleiro que pode ser de seleção. No duelo contra a Portuguesa, Hugo Souza chegou a 14 pênaltis defendidos pelo Corinthians. Já está entre os maiores da história. Gigante no mesmo nível de outros gigantes. Hugo Souza passou o Gilmar dos Santos Neves, que defendeu 11 pênaltis. Está atrás de Ronaldo Giovanelli, com 27 cobranças defendidas. Atrás também do goleiro Cássio, que quando passou pelo Corinthians defendeu 32 pênaltis. A questão é o número de jogos que cada um fez para atingir essa marca. Difícil chegar neles, hein? Mas vamos tentar. Quero ser protagonista, mas se todas as vezes que eu for protagonista o Corinthians for beneficiado, aí pra mim vale a pena. Aí o seu sem dente, passa Um herói que se deparou com vilões após a Batalha do Canindé. Ao deixar o gramado, dever cumprido, ouviu ofensas racistas de 2 torcedores da Portuguesa. A posição do Corinthians. Eu acho que a medida não tem que ser contra a Portuguesa. Acho que a medida tem que ser contra aquelas pessoas que fizeram aquilo. Nem é a Portuguesa e nem é a torcida da Portuguesa. A gente tem que individualizar, é CPF. A Federação Paulista? É algo que não passa pelo presidente do clube, é algo que não é responsabilidade do presidente do clube, e sim da polícia identificar. Tinha muito pouca gente ali, tem imagens disso, e nós estamos trabalhando atrás para identificar, ir atrás e punir esses agressores. A nota oficial da Portuguesa. Estamos trabalhando para a pronta identificação dos responsáveis pelas ofensas e definiremos as punições cabíveis, além de nos colocarmos à disposição do poder público caso seja necessário, diz a nota, que ainda acrescenta: não toleraremos tais autos e reforçamos que torcedores, entre aspas, como esses, não são bem-vindos no Canindé e nenhum outro espaço da sociedade. E o ex-goleiro Marcos, que não estava inteirado no assunto e colocou emojis alegres em uma postagem sobre o assunto, hein? A noiva de Hugo Souza escreveu para ele. Raoni Barcelos e suas palavras. Vi seu comentário tirando sarro num post sério sobre o que aconteceu. Queria que me contasse, com base em toda a sua trajetória profissional, quantas vezes você ouviu esse tipo de ofensa? Quantas vezes seus filhos sofreram preconceito na escola? Foi aí que o ídolo do Palmeiras percebeu o erro. Achei que era zoeira da torcida adversária e que vocês levariam numa boa. Peço desculpa a você e ao Hugo Souza pelo meu comentário. Não vai se repetir, escreveu Marcos. Desfeito o mal-entendido? Parece que sim. Agora é aguardar a identificação das pessoas que foram racistas com Hugo Souza. Se o Hugo quiser, a gente vai dar todo o apoio a ele para ir à frente quanto a esse caso. Que fiquem as imagens que vale a pena rever. Hugo Souza fazendo o que mais sabe, o goleiro das defesas impossíveis. É isso. Ele e toda a torcida esperam que não seja preciso, mas se preciso for, aí está ele. Gente, quando eu penso que eu já... Violento. Assim, o que as pessoas não... O futebol, realmente, a gente sabe que ele mexe com a gente, ele tira do sério, mas daí tem que ter juízo, pensar um pouco no que diz, independentemente se tá ali no estádio. E não é legal não, Ronaldo, viu? Não, ficar esperando o jogador passar ali pra xingar, acabou esse tempo, né? E já foi, o cara é muito bom. Ah, porque o cara foi ótimo, porque ele foi o herói na decisão por pênaltis. Tem que ter respeito, né? No mínimo respeito pelo ser humano, acho que isso aí tem que constar muito. Agora, acabou o jogo, vai pra casa, vai ver a família, né? Vai esperando o cara passar pra piolho, não sei, as coisas idiotas, Os caras querem atingir em palavras, Já ferir foi esse o tempo, profissional, de uma certa forma. E o profissional trabalha, né? Sol, chuva, enfim. Imagine que eu presenciei, né? Nós que fizemos parte dessa área do futebol dentro de campo, a gente sabe que o goleiro é o primeiro que chega e o último que sai. E o tanto que o goleiro treina. Então, o que está acontecendo com o Hugo é nada mais do que treinamento. O cara se especializa nisso, ele fica de uma maneira incansável dentro do campo, exatamente para fazer isso. Aí todo o trabalho, quando ele tem o sucesso naquilo que ele faz com tanta dedicação, vem essas pessoas aí e atinge com palavras assim, é lamentável, né? Não, Sucesso realmente incomoda. é ridículo, não tem nem sentido. Outra coisa, você acha que o Hugo tá comemorando, tá classificado, tá às portas de ir para uma Copa do Mundo e vai dar atenção para um idiota desses? E agora eu vi o pior ali, a polícia do lado do cara.
Pode ver a imagem lá, a polícia está do lado do cara, a polícia, e o cara não tem vergonha na cara. É vergonha na cara o cara falar uma besteira dessa e vendo o policial do lado, o cara não tem noção. Nós estamos perdendo a noção do espaço do outro, do ser humano que é. E o Marcão falou um negócio aí brincando, depois também é legal. O Marcão também falou, pô, errei, opa, achei que era uma brincadeira, uma zoeira. Então, até aí, tá no lado ali de pessoas que se entendam de alto nível. Agora, você ficar no estado do lado do policial falando besteira, você é um bobão. Para não falar mais nada. Ai, ai. Enfim, vamos falar do Palmeiras agora, porque o time está preparado para enfrentar o Fluminense, ex-clube do Arias, que pode ser inclusive titular. Será que já vai virar opção principal do Abel Ferreira ou vai esperar um pouquinho mais? E além disso, a cabeça já está na decisão contra o São Paulo pelo Paulistão. 7 meses depois da despedida, John Arias e Fluminense devem se reencontrar amanhã. Só que dessa vez em lados opostos. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso. Arias estreou pelo Palmeiras no sábado contra o Capivariano e com apenas 17 minutos em campo, já deixou uma boa primeira impressão. É um jogador que nos vai ajudar, vocês viram a calma que ele tem e a forma como ele sacou o penalti, não é? Mais que justo o penalti, e já estava, não é? Já não sei quantos jogos que não tínhamos um penalti, não é? O pênalti ajudou a construir a goleada por 4-0, que classificou o time para mais uma semifinal de Paulistão, a 13ª seguida, e também serviu para o colombiano conquistar de vez o elenco. É um jogador incrível, Arias tem demonstrado aí e já demonstrou na sua carreira, nos treinos, é um jogador incrível, um craque. Muito feliz que ele está com a gente e com certeza a gente sabe que ele vai ajudar muito nós esse ano, esse campeonato, no Paulista, em qualquer campeonato que seja. E na semifinal tem choque rei. O Palmeiras recebe o São Paulo neste domingo às 8h30 da noite. Mas como o gramado do Allianz Parque segue em reforma, a partida ainda será na Arena Barueri. A tendência é de que o estádio só esteja disponível em um eventual jogo de volta da decisão. Mas a direção alviverde prefere não falar em prazos. Ele ainda não estará pronto para esse jogo, não sabemos na sequência, né? O que a gente tem é um compromisso para que esse trabalho seja feito o melhor possível e entregue no menor tempo possível. Então, essa informação eu não consigo te dar. Mas antes de pensar no choque rei, o foco de Abel Ferreira está na manutenção da liderança no Campeonato Brasileiro. E para isso tem que vencer o Fluminense, que está ali na cola, com a mesma pontuação no 3º lugar. Sempre que enfrentamos a equipe do Fluminense, é um jogo sempre muito aberto. Então é foco total, trabalho, seriedade e alegria para jogar, que nós estamos em uma crescente muito importante. E ontem o treino do time contou com a presença ilustre de Leila Pereira. É um orgulho muito grande para mim estar à frente desse clube gigante, com esse elenco maravilhoso, com esses profissionais que o Brasil inteiro vê o resultado do trabalho do Palmeiras em virtude dos profissionais maravilhosos que nós temos aqui. E com semifinal pela frente e Arias à disposição, montar o time para essa partida não vai ser uma tarefa fácil. É uma dor de cabeça boa, mas é isso que eu quero mesmo, é poder ter essa qualidade. Tá feliz, né, mamãe? O Abel tem processos. A gente sabe que quando um jogador chega, ele vai escolhendo o momento ideal para transformá-lo em titular, vai utilizando, às vezes, com minutagem ali no segundo tempo. Mas, gente, o John Arias, ele entrou super bem. O Edu falou, deveria ter entrado mais cedo na partida. Entrou aos 32 do segundo tempo, cavou um pênalti e agora é contra o Fluminense. Edu, põe o cara já de titular, experimenta, fazer o quê? Eu já tinha colocado já no último jogo contra o Capivariano, viu, Ronaldo? Ficar com medo não. Agora, o mais importante de tudo que a gente está vendo, Renato, no momento de decisão, os jogadores estão saindo do departamento médico, como o Felipe Anderson, o Evangelista, agora provavelmente daqui a pouco o Paulinho esteja à disposição. Então isso é muito bom para o Abel, como ele falou, a dor de cabeça para o treinador, e é isso que ele quer. Então, tendo opções para que ele possa escolher para determinado jogo, determinadas características. Então, acho que é importante isso para ele continuar trabalhando. E agora,
Você tendo um jogador como o Arias, Renata, você não pode desperdiçar no banco de reserva. Por mais que acabou de chegar, a gente sabe do processo, a gente sabe do que acontece ali dentro do Palmeiras, mas se você paga milhões num atleta e um atleta que te entrega dentro do campo, tem que colocar dentro do campo. Ronaldão, você está com o capitão Edu Dracena? Sim. Ou... Ah, sim. Sim, o capitão falou. Olha. Falado. Tamo junto. Né? Tem que trazer mais gente, porque se na final não vai ficar com medinho, não, bebê. Você não fica um pouco preocupado, pelo menos, com o John Arias, caso aconteça uma final Palmeiras e Corinthians? Eu gosto assim, tem que estar todo mundo pronto. Tem que estar todo mundo pronto. De fralda cheia. Tem que ser assim. Agora, esse menino tem que jogar. Quem? Perdeu da onde? Quem que ganhou aí? Quem que amassou o ano passado? Eu acho que é por Fala isso aí. que nós não somos treinadores, porque tem que respeitar o processo. Se eu sou Abel, eu colocaria depois da Copa. Entendeu? Eu colocaria depois da Copa. Você tá com medo. Toca pra ele então, Palminha. Deixa eu jogar. Tem muitas... Vai aproveitando a base. É um ano atípico. Vai usando a base, mas brincadeiras à parte. Eu fico imaginando a cabeça do Abel, né? Por isso que ele é diferenciado, ele sabe também essa questão de respeitar o processo. Não é que ele não está colocando o Arias, que o Arias não esteja preparado. Provavelmente tem a conversa da comissão com o jogador, mas acredito que quanto ao Fluminense, ele deve colocar o Arias sim desde o início, porque imagine a vontade que o Arias também tá de entrar em campo, né? E o São Paulo, como não teve campanha melhor do que a do Palmeiras, sabe que vai jogar na casa do adversário, que não é a casa número 1, é Barueri, mas é Tapetinho. E esse gramado sintético preocupa o tricolor paulista, principalmente para utilizar o destaque do time, o Lucas. Eu te amo demais. O São Paulo avançou à semifinal do Paulistão. O time também é vice do Brasileiro. Já são 7 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 1 empate. Porque a gente tinha 2 opções, ou a gente se apoiaria nos nossos fracassos, a gente se apoiaria na crise política, usava isso como desculpa, ou a gente viraria a chave, trabalharia mais, se fecharia, né, e colocaria todo o nosso talento para fora, que a gente sabe que o grupo tem muita qualidade. A gente escolheu a segunda opção e a gente está colhendo os frutos. O Lucas Moura deve ter o contrato renovado em breve. As conversas já começaram. O atual vínculo do ídolo São Paulino vai até o fim da temporada. Aproveitar este momento, né? Ano passado eu não consegui jogar, coisa que faz parte da vida do atleta, mas é bem complicado, é bem difícil. E graças a Deus estou recuperado, agora é aproveitar isso. O camisa 7, que tem preferência por jogar em gramados naturais, não vai ter muita opção na semifinal do estadual contra o Palmeiras. A partida será na Arena Barueri, que tem piso sintético. É um jogo decisivo, é um jogo que nós vamos precisar de todos os atletas de forma efetiva. O Lucas é um dos atletas protagonistas do São Paulo e esse é um jogo eliminatório. Então, a decisão se ele vai jogar ou não é do Hernan, mas eu tenho absoluta convicção que todos os atletas, inclusive o próprio Lucas, sabem da importância de estar nesse jogo e de avançar nessa competição. Quem também fica à disposição para esse jogo é o André Silva. Fora dos gramados desde agosto do ano passado, o atacante encerrou a transição física. Ele está recuperado de 2 lesões sérias no joelho e treinou ontem normalmente. Eu esperei, acabei reagindo, pegando na pontinha do meu dedo, batendo na trave ainda, então foi bem legal para ter feito essa defesa. O tricolor vai precisar do mesmo espírito copeiro para chegar à final. Crespo deve fazer mudanças na defesa, já que Alan Franco foi expulso contra o Bragantino. Para substituí-lo, Arboleda seria a opção imediata. Mas o equatoriano não vive uma fase de muito prestígio. Recentemente, ele foi liberado para resolver questões pessoais no país natal. Se ausentou dos duelos contra Ponte Preta e Grêmio. Diante do Bragantino, já estava à disposição, mas nem sequer foi relacionado. Todo mundo tem que pensar que vai ser titular. E tem que se preparar para ser titular. Mas jogar 11, não sei. Antes da partida decisiva, tem duelo pelo Brasileiro. Amanhã, fora de casa, contra o Coritiba. Quem jogar vai tentar dar sequência à superação do tricolor nesse início de temporada.
No começo do campeonato, muitos se falaram que a gente ia ser rebaixado, que a gente ia cair, mas ninguém pode desacreditar dessa camisa tão pesada que é de São Paulo. O único tricampeão mundial, tem que respeitar, não tem jeito. O Luciano falem o que quiserem, mas no São Paulo o torcedor gosta dele, né? É um jogador que quando atua em alto nível faz a diferença. Cicinho, de verdade, é clássico, qualquer resultado pode acontecer, um jogo só. Tudo bem, é na casa do Palmeiras, mas o São Paulo vem sendo elogiado pela mídia, pelos torcedores. É nítida a subida de produção do time. Exatamente. E acredito que isso preocupa também o adversário, né, Renato? Esse bom momento do Já olha São pro Paulo. lado. O bom momento do Palmeiras, do São Paulo. Opa. O Palmeiras também vive um bom momento. Palmeiras. É que assim, o torcedor do Palmeiras tá mal acostumado. Então o Palmeiras joga um ou outro jogo mal, aí o torcedor cria uma polêmica. Mas o Palmeiras essa equipe. É a melhor equipe no futebol brasileiro hoje, né? Até acredito à frente do Flamengo pelo que vem jogando. Mas o São Paulo vem nessa crescente. O São Paulo encontrou uma equipe titular. Hoje tem os seus jogadores com sintonia dentro do campo. Quando acontecem as substituições, tem surtido efeito também. Então vai ser um grande jogo. Hoje eu não coloco favorito, não. Oi, no início você falou que era, agora não é mais? O Palmeiras, que é o melhor time do Brasil? Não, eu falei que o Palmeiras é o melhor time. Mas se tratando do momento do São Paulo, 50-50, não é? Mesmo com o tapetinho deles, 50-50. O Palmeiras não tem favoritismo. E o Palmeiras tem duas pedreiras, porque se tem outro time que está jogando futebol de alto nível no começo de temporada é o Fluminense. E já vai enfrentar o Fluminense no Brasileirão e, na sequência, o tricolor, outro tricolor paulista, nessa decisão da semifinal. Ronaldo, não vai ser fácil pra ninguém. Não, e a cara de pau do Cicinho, né? O Cicinho é um cara de madeira. Cicinho. O que ele disse? Não, porque ele começa a tremer todo quando tá passando a matéria. Aí quando vê, ele fala, não, porque é igual, 50-50. Vai ser na casa do Palmeiras, vocês vão ter que jogar naquele tapetinho. Na frente o das Lucas vai câmeras, jogar lá. Na frente das câmeras a gente tem que O Luciano vai jogar. O Caleri vai jogar. Ué, mas vocês não foram na casa do Furacão num tapetinho horroroso e ganharam? Então, o Corinthians, né? Aí nós estamos falando não, mas você quer comparar o Cicinho com o Cicinho, se o Lucas vai, se o Luciano vai, se o Caleri vai, tô perguntando isso. Gente, é semifinal, não tem essa de escolher, tem que ir todo mundo. Quem tá bem à disposição, vai. E aí, Cicinho, vai todo mundo? Não vai. O Lucas já falou que vai jogar. Não vai ou vai? Não vai. Não vai? Não, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, competitivo, até porque o São Paulo, como o Cicinho acabou de falar e frisou muito bem, melhorou bastante do que a gente via no início do campeonato. Então, o Palmeiras tem que jogar esticando a corda realmente. E no Vasco, a primeira opção para substituir Fernando Diniz parece ser mesmo Renato Gaúcho. Falei. O Vasco está de olho no mercado depois da saída de Fernando Diniz. Agora a missão é encontrar um novo comandante para tentar dar rumo ao time na temporada. A diretoria do Vasco tem algumas preferências. Um técnico que potencialize o trabalho que vinha sendo feito por Fernando Diniz, esteja desempregado e tenha bom relacionamento com os jogadores. A partir desse perfil, alguns nomes agradam a diretoria cruzmaltina. No momento, quem aparece na frente é Renato Gaúcho. Nesta segunda-feira, o Vasco iniciou conversas para contratar o comandante. O fato dele estar no Rio de Janeiro é visto como positivo, já que facilita as tratativas. Ainda não houve proposta oficial, mas a expectativa é que as partes conversem para avançar nas negociações. Renato Gaúcho está sem clube desde que deixou o Fluminense em setembro do ano passado. Em dezembro de 2024, ele também foi procurado por essa diretoria para assumir o Vasco, mas naquele momento não aceitou a oferta. Além de Renato, outros nomes também estão sendo avaliados por Pedrinho e companhia. Enquanto isso, sob o comando de Bruno Lazzaroni, o elenco se prepara para o duelo diante do Santos, que acontece na quinta-feira na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O volante Thiago Mendes, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante as atividades no CT Moacir Barbosa, é dúvida, assim como o zagueiro Cuesta, com dores no joelho direito. Será que ele aceita a proposta? Será que terá negociação entre Renato e Vasco? Veremos, não é? E vamos aproveitar para dividir a rede aqui no Jogo Aberto. Na sequência, o Santos de Neymar. Mas
Que coisa, hein, Edu? Ainda tá retumbando a desclassificação no Campeonato Paulista para o Novo Horizontino. No último lance, 2-1 para o time do interior. E além disso, hoje pode ser que tenha um protesto organizadas lá na Vila. Não vai bem o Santos nesse começo de ano. A semana começou nublada na Baixada e nebulosa no Santos. Nona eliminação nas últimas 10 edições de Paulista, com apenas uma final nesse período. Na reapresentação dos atletas no CT Rei Pelé, em meio a todos aqueles carrões blindados chegando, só ele esperando. Marcel, o único santista guerreiro. Cara, independente do resultado, torcer branco e preto o coração e vamos pra cima. O sotaque entrega, né? Mesmo com a eliminação, Marcel viajou 3 horas e meia de Piracicaba, no interior de São Paulo, só pra pegar autógrafo dos jogadores pra filha. Enquanto ele contava a história, conseguiu mais um, Gabriel Menino, mas Neymar passou direto, no CT e em campo. Nem mesmo o camisa 10 foi capaz de evitar o inevitável. O Peixe tem apenas 3 vitórias em 12 jogos na temporada. Aliás, ainda é possível acreditar em Neymar? Eu confio muito nele, como em cada jogador que tenho no elenco, mas ele vai estimular, ¿sí?, a los jogadores y él mismo se va a cobrar para conseguir los objetivos que estén trazados, tanto en Santos como en la selección también. Neymar publicou o relatório de performance física do jogo de domingo. Ele foi o 4º do elenco que mais distância percorreu, o 2º com o maior número de sprints e alcançou a 2ª maior velocidade máxima. O jogador comemorou, escrevendo, abre aspas, segundo jogo pós-cirurgia, seguir evoluindo, fecha aspas. Pela primeira vez no ano, Neymar jogou os 90 minutos, mas não foi suficiente. Santos eliminado e pior, agora vai completar 10 anos sem conquistar um título sequer. A última taça levantada foi o Paulista em maio de 2016. Uma década depois, muita coisa mudou. O Peixe caiu nesse meio tempo e até hoje tenta se reerguer. Inclusive, o técnico Vojvoda vem sendo cobrado por ter mexido demais na equipe com pouca eficiência. E a dúvida que fica é, dá para tirar mais desse elenco? Sí, vamos a extraer más de ese time. Sí, eu confío neste elenco, tenho bons jogadores, temos uma capacidade de trabalho importante dentro de todo o elenco e lo vamos a conseguir. O tempo passa. Para Neymar e a convocação próxima de Ancelotti, só que principalmente para Vojvoda e o Santos, que tem um longo ano pela frente. Mas se depender só do torcedor Marcel, vai dar tudo certo. Santos é isso, Santos é o time da virada, acredito, independente do resultado. Tem mais campeonato pela frente e vamos peixão. E o torcedor às vezes tem que ser otimista mesmo, tem uma temporada longa pela frente. Já começa o debate por aqui com um convidado especial. Eu diria que é reforço para um certo time aqui do Jogo Aberto, mas vou explicar a história depois. Aí, Ronaldão, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, bebida? Você foi no seu psiquiatra esse ano fazer aquele check-up? Eu moro, né, com a psicóloga, né? Eu moro com a psicóloga, tem me ajudado muito, a Roberta, e ela tá tendo muitos problemas pra me ajudar, bebida. O paciente mais complicado dela, o paciente mais complicado. E o que tem? O que o doutor tá aí com você? Ele tá de doutor luvinha. Cunha? Tá com frio, tá de luvinha. Olha, não sei. Reza a lenda que ele anda invadindo piscinas pelo mundo. Rapaz. Marco Aurélio Cunha, mas não posso contar nada. Ai, vem por aí, hein? Seguinte, quero mostrar pra vocês João Paulo Capelanes, o homem mais exótico do planeta Bola. Exótico? O mais louco de todos. Mas de vez em quando ele acerta, hein? Bom sator. É raro, né? É raro, mas O cara mais confiante, o capitão do programa, Edu Dracena. Edu, tudo certo pra você, hein? Fluminense, São Paulo, abre o olho. Nossa, boa tarde. Essa semana é importantíssima pra nós. Agora tem um amigo nosso aí que já tá com fralda no final de semana, já tá falando do tapetinho, aquela coisa, reclamando tudo, entendeu? Eu sei quem é,
Ulisses Costa, num estilo alinhado nessa terça-feira, aprumado nas grifes. Um beijo pra vocês, Saco de ótima estopa. terça-feira pra todos. Vem Paulistão, vem Brasileirão, vem Libertadores, vem Copa do Mundo, vem! E vou explicar uma coisa, já que o Marco Aurélio Cunha foi curtir as férias, a gente trouxe um reforço tricolor paulista internacional de peso, um cara respeitado pelo planeta. Vou mostrar primeiro, Sgarbi, tudo bem? Para de tietar, hein? Não é você, Sgarbi, não é você. Obrigado. Você tava falando dele. Sgarbi, calma que a escada é longa. Mas vou te falar, eu queria ter a autoestima do Ulisses pra usar uma roupa dessa ao vivo. Por que, Sgarbi? O cara tá transparente, não é possível. Sgarbi, na vida tem que ter história, entendeu? Né? Ô, bananinha. Que história aí, hein? Nossa Que história, é o tamanho da história. Cicinho, segundo o Sgarbi, o Ulisses está translúcido hoje. E não é você não também, Cicinho, dá uma Eu segurada, estive cara. com esse cara esse final de semana. Pensa num cara apaixonado. E não dá pra andar de carro com ele apaixonado, não, viu? Que saudade da mulher, mas corre, hein? Ainda bem que não sou polícia. Cuidado com a polícia. Hoje eu estou me sentindo galáctico. Pois é, Cicinho, é o seguinte, não é todo dia que o Jogo Aberto tem o privilégio de contar com um cara inteligente, treinador de futebol, ex-atleta, respeitado, badalado, com uma carreira irrepreensível. Na Espanha ele já tem um coração, tem família, tem tudo por lá também. Mas aqui no Brasil sempre se destacou. Cicinho, mostra pra gente seu companheiro, alguém que você já jogou, inclusive, não é? Bem-vindo, La Mestra! Ajudou, né? Derrubar o salgado, me dando passe. Não, assim, no bom sentido, né? Ele tocava sempre em mim. Quando eu jogava, ele tocava mais bola pra mim do que pra ele. Júlio, obrigada pela presença. Bem-vindo ao Jogo Aberto. Obrigado, é um super prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. E hoje teremos mais São Paulinos por aqui, porque o Campeonato Paulista tá pegando fogo. Agora, Júlio, a gente quer saber um pouquinho da sua carreira. Você como treinador lá na Espanha, não é uma outra área e você já está dominando também. Daqui a pouquinho aparece no São Paulo, hein? Quem sabe? Por que não? Não, acho que o mais importante isso é toda a preparação que vem por trás, né? Depois que eu terminei de jogar, um processo aí de aprendizagem, trabalhando também numa estrutura profissional, isso ajudou bastante para hoje eu ter a base que eu tenho e poder trabalhar em qualquer clube hoje em dia de hoje, né? Agora, os jogadores de hoje não acompanham, né? Quando a gente pensa em talento, em função tática, em força física, o Júlio Batista sempre foi diferenciado, né, Capelanes? Um atleta que a gente acompanhou bem de perto e que realmente fez muita diferença, foi daqueles diferenciados. É verdade, Rê. Um abraço pro Júlio, prazerzaço, gente boa demais. A gente tá conversando desde o ano passado também, porque o Júlio é um homem do mundo, né? Tá no Japão, tá na Espanha, agora tá no Brasil, tem que aproveitar o homem aqui. Agora, Júlio, uma curiosidade, a gente tá aqui às portas de uma Copa do Mundo, né? Eu não sou saudosista, mas eu amo a história do futebol. Se eu amo a história do futebol, eu gosto de conversar com um ex-jogador que já esteve dentro de campo e que já esteve disputando com jogos importantes com a camisa da seleção brasileira. Hoje, o Júlio Batista seria tranquilamente o 10 da seleção brasileira, sem fazer força, Júlio? Não sei se seria o 10, mas acho que poderia estar na seleção, não só eu, como outros jogadores que passaram por ali também. Eu acho que o ponto da seleção não é nem os melhores jogadores, mas sim os jogadores que estão melhor nesse momento, que atravessa por uma grande carreira, por um grande momento, porque a competição da Copa do Mundo ela é muito curta. Então, você não tem tempo tanto para recuperar um jogador que não esteja num determinado momento bem durante toda a temporada. Você tem que trabalhar com essas possíveis coisas que aconteçam, né? Então, assim, mas ainda eu acredito que o Carlos Ancelotti é um treinador que sabe trabalhar muito com grandes jogadores, com jogadores de nome. Eu acho que não existiria um melhor nome para acompanhar a gente numa Copa do Mundo como essa. Acho que vai ajudar bastante, sobretudo nessa transição que outros treinadores não estavam conseguindo fazer, e eu espero que o Brasil tenha uma boa Copa do Mundo.
João Pedro Sgarbi. Se ele estivesse no São Paulo, tranquilamente estaria em Barueri no final de semana, né? Já titular, aquela coisa toda. Mas qual é a sua pergunta aí pro Júlio? Júlio, eu tava aqui falando com o bebê do Ronaldo, né? Sim, bebê. A gente tem aqui hoje o Cicinho bebendo quietinho, Galáctico, né? Galáctico. Os dois galácticos. Como que era o Cicinho no passado? Porque não, quero saber do Cicinho aqui. Como que era jogar com o Cicinho lá no Real Madrid? Como que era o Cicinho? Quem quer saber isso daí? Mas não é importante, é importante. Não era varão, não. A gente, eu acho assim, tudo na vida é importante. Acho que a gente passou momentos incríveis no Real Madrid. Nível de futebol na Roma também. Seleção brasileira, e eu acho que o mais importante, o melhor é o que fica, são aqueles momentos que nós passamos ali, em jogos incríveis, comemorando, fazendo coisas... Verdade, Cicinho? As comemorações depois do Cicinho, jogo. você também lembra de alguma coisa, assim? Do Batista? Uma das lembranças nossas bacanas, assim, foi o jogo contra o Zaragoza, que nós tínhamos que reverter um placar de 5 na Copa do Rei, que o treinador acabou colocando o time reserva, depois voltou o time titular no segundo jogo. Nós ganhamos esse jogo de 4-0, com o gol do Roberto Carlos. Eu fiz o gol com 57 segundos, Robinho, Roberto Carlos, Ronaldo, e no último minuto ele deu uma bicicleta na trave. Isso. Lembra? Com o estádio... Então, lógico, nós fizemos história por 4 brasileiros fazer gol no mesmo jogo, né? E seria o 5º do Júlio. Então, assim, nós saímos de campo super elogiado pela imprensa, torcida, Florentino no vestiário, mas foi bacana demais. Os momentos que nós vivemos junto, tanto no Real Madrid quanto na Roma e também Seleção Brasileira, foram espetaculares. Já quero aproveitar, Renata, a deixa sobre isso que o Capelanes falou e sobre essa linha de raciocínio de treinador que é muito importante. Essa mentalidade europeia. Você falando no momento, nos melhores, você vê o Neymar na Copa do Mundo? Como treinador? Olha, eu acredito que um jogador como o Neymar, eu tentaria recuperá-lo, porque é um jogador com tanto talento que ele pode decidir jogos para o Brasil. E o Ronaldo teve um pouco parecido, não assim, porque o Ronaldo teve a lesão e logo conseguiram recuperar ele para a Copa do Mundo. E por que não tentar recuperar um jogador como o Neymar para tentar trazer essa Copa do Mundo para a gente? É que a gente fica olhando e o Neymar, claro, às vezes os questionamentos, principalmente pelo aspecto físico. E na primeira entrevista o Ancelotti disse, se fisicamente ele estiver bem, pode ir para uma Copa do Mundo. Só que o aspecto que eu vejo é que não tem nenhum jogador com as características do Neymar no Brasil. Ainda não surgiu um cara que possa fazer exatamente o que ele faz ou até melhor. E aí, quando nós não temos alguém que se sobressaia, realmente fica essa esperança de querer ver o Neymar, de querer imaginar que em tão poucos jogos, é um período muito curto de uma Copa do Mundo, que a gente possa abrir mão disso. Eu realmente acho que é um aspecto para ser pensado até os 55 do segundo tempo, não é? Edu Dracena, capitão que jogava com o Neymar, né? Já deu umas lições. O Júlio também, na seleção, a gente pegou a seleção junto, jogamos contra também. O Júlio é um cara que eu tenho um carinho e um respeito muito grande pela história, né? E pela pessoa que ele é, não é só dentro de campo, mas fora de campo também é um cara sensacional. E, assim, o que eu quero saber, assim, hoje, Júlio, você vendo o nosso futebol brasileiro, né? Você se vê, de repente, treinando algum time aqui no Brasil, né? E como é, de repente, essa relação do treinador com os jogadores brasileiros hoje? Se, de repente, mudou ou se você tem uma outra visão com relação a isso? Poxa, até agradeço a pergunta. Eu acredito que o Brasil... ele está vindo numa transição de mudança. Muitos treinadores acabaram vindo para o Brasil, migraram, justamente pela organização que ela existe como de treinamento, porque, querendo ou não, é o treinamento que te dá uma base para jogar. Estrutura também. Estrutura, né? Tanto na Europa como em outros lugares, por exemplo, em Portugal, é um dos celeiros da forma como se estrutura treinamentos para logo esses jogadores conseguirem fazerem apresentações muito boas. E, assim, eu acredito nessa base que você está falando. Eu adoraria treinar o Brasil, porque eu sou um brasileiro que teve uma formação na Europa. E eu acredito, com essa mistura, talvez eu possa dar aquilo que eu acredito para o futebol brasileiro e com os meus pensamentos, com a ideia que eu peguei da Espanha, com a ideia que eu tenho do Brasil. E eu acho que a relação do jogador, do treinador com o jogador é muito simples. O treinador ele tem que ser honesto. Olho no olho, falar as coisas que tem que falar, colocar cada um no seu lugar e trabalhar, muito trabalho.
Ulisses Costa, só pergunta. Falar pra você uma coisa, cada um, hein, pai? O negócio é o seguinte, uma vez o Vadão, que assumiram o São Paulo há pouco tempo... Senta aqui lá, vem Então, rapidinho, que é uma história interessante. Ele chega pra mim e fala assim, o São Paulo numa crise danada. Ele chega pra mim e fala, descobri 2 jogadores na base que são fora de série. Um chama Kaká e o outro chama Júlio Batista. Eu vou trazer esses meninos pro time de cima urgentemente. Trouxe, foi campeão do Rio-São Paulo. Olha só, acho que foi o primeiro título de vocês com a camisa do São Paulo. E agora, o que chama atenção em relação à presença do Júlio aqui é importante, porque a inveja total, porque o São Ronaldo ganhou pouco título. Mas e se não fosse ele no gol do Corinthians, o Corinthians tinha 5 títulos a mais, o Ronaldo. Né? Isso é uma coisa óbvia. O que está acontecendo com o futebol espanhol? Que crise financeira é essa? É uma crise que pega um pouco do país também, né? Não é só a parte dos impostos, que é muito alta, ela influencia na gestão do clube, né? Se o clube ele precisa pagar quase 50% sobre uma transação, sobre um salário, aí você tem realmente só Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, aí um pouquinho por debaixo o Sevilha e os outros times lutando para sobreviver. Então é uma luta um pouco desigual, até mesmo pela fonte de ingresso que tem esses times e essa gestão não está legal. Não está legal. Acho que o futebol espanhol ele precisa dar uma olhada como poderia fazer isso funcionar de uma forma diferente, né? Esse fair play financeiro lá é muito injusto, a gente sabe que é muito concentrado mesmo. O Atlético de Madrid é um clube também que tem bons recursos, mas Barcelona e Real Madrid acabam capitalizando mais mesmo. E isso a gente vê na própria competição em La Liga. Ronaldão, chegou a sua vez. Chegou minha vez, você tem que ser comportado, não é? Discreto, porque senão o Júlio não volta, hein? Não, vou fazer uma pergunta porque vocês vão entender como é que funciona a bagaça. O Júlio... Que bagaça. Júlio, bebendo Roma, né? Seleção brasileira, Real Madrid, pegou a bola, o Zidane encostou e falou: calma aí, ó, craque, calma aí, segura aí, deixa comigo, por cima da bola. Tá, gol, ninguém falou nada, o homem veio, abraçou ele, jogou com um craque de verdade, né, Júlio? Zidane. É um dos jogadores que eu mais me impressionei vendo ele treinar. E você batendo falta, você indo lá fazendo gol, seleção brasileira. Eu vou te fazer uma pergunta simples, Bebedo. Quem pode ser esse craque da seleção brasileira que vai fazer a mesma coisa, chamar a responsa e fazer a gente ganhar esse título, Bebedo? Olha, eu acho que o Brasil tem vários jogadores de talentos que podem fazer a diferença. Rafinha, Vinícius, Rodrigo, Neymar, se levar Neymar. Muitos jogadores de muito talento, Endrick também. Então, assim, vai mais do que o treinador conseguir olhar e ver quem está funcionando melhor, porque não é só o jogador, é você conseguir encaixar as peças. Deixa eu falar pertinho de você, só para você, para não influenciar. Então, uma perguntinha, você levaria o Hugo no gol, meu? Só uma perguntinha rápida. É que ele não sabe o que acontece no programa. Pois é. Não, eu levaria o Alisson. E eu chamando você aqui, batendo o Zidane, chamando você aqui, o que você fez, Júlio? Deixa eu fazer a pergunta pro Everton agora. Viu? Você vai querer dar mais de bonzinho? Eu vi você conversando com ele ali, viu, bebê? Eu não fiz pesquisa de boca de urna. Não. Isso não era eleição nem nada. Então valendo essa resposta. Ponto para o Alisson. Olha, agora eu não sei se o Júlio vai ficar feliz ou não, mas quando ele enxergar o nosso telão, ele vai se deparar com este muchacho que lá em Minas Gerais, lá em BH está. Mesma jaqueta. Everton Guimarães, boa tarde para você hoje. Júlio Batista, um reforço de alto nível para Sgarbi e Cicinho aqui no programa. O cara tá com a mesma roupa de ontem. A mesma jaqueta. Buenas. Olha aqui, Renata, eu tinha tanta coisa para perguntar, uma pena poder fazer só uma pergunta. Tinha tanta coisa, de época de Valladolid, como é que foi trabalhar com o Ronaldo Fenômeno e tal, mesma época que o Ronaldo estava aqui no Cruzeiro e tal, mas eu acho que não, acho que é uma ótima oportunidade de explorar com o Júlio Batista. Ele tem cabedal, ele tem musculatura, ele tem história para falar desse assunto. Júlio, como é que você está vendo essa questão envolvendo o Vini?
de torcedores e os atos de racismo frequentes, de membros da imprensa, não só da Espanha, como de Portugal, amenizando toda a crise, e também do fato de outros jogadores se incomodarem com a forma que ele atua, joga, comemora e se posiciona contra o racismo. Por favor. Olha, eu acho que às vezes a gente começa e a gente assiste futebol, muitas vezes a gente vê que o futebol está ficando chato, né? O jogador não pode comemorar, o que se comemora é o fato de educação. Então, o futebol, as pessoas estão levando ele para um lado que talvez seja até perigoso, porque o futebol é alegria, o futebol é transmitir aquilo que a gente vive dentro do campo. E eu não acredito, nunca foi falta de educação um jogador dançar. A gente via na Copa de 94, não sei se foi de 94, Roger Millar, Camarões dançando. São coisas que ficaram marcadas. Então, assim, eu acho sim que nós devemos nos posicionar. O Vinícius está sofrendo coisas que não deveriam estar acontecendo e eu acho que não só a UEFA, eu acho que a FIFA ela tem que dar uma volta, tem que dar uma olhada diferente na conduta não somente dos torcedores, mas também de atletas. Eu acho que assim, a permissão de deixar o torcedor fazer o que quer dentro do estádio, eu acho que ela é muito ruim para o futebol. É um caso que a gente falou demais sobre isso. E nós, aqui no Jogo Aberto, há muitos e muitos anos, viemos aqui batendo nessa tecla, estamos nesse assunto e agora, se fosse a primeira vez, a gente poderia até, de repente, entender como um mal-entendido, alguma coisa assim. Mas a UEFA, ela toma a decisão de, por um jogo, afastar o Cristiano, porque o jogo seria na casa do Real Madrid, já querem evitar um clima hostil, pesado. Mas eu quero ver depois, porque a gente espera algo bem mais sério. O Cecil cobrou aqui até uma atitude do Real Madrid mesmo, de posicionamento, mas de atitude, de ação e de exigir que isso seja levado às últimas consequências, e é o que a gente espera na sequência. Bom, seguinte, vamos falar de gramado sintético também, não sei qual é a opinião do Júlio Batista, porque essa polêmica... Antes de mais nada, a gente já vai trazer o lado de São Paulo e Palmeiras para essa conversa, sempre reclamação aqui, e no outro lado já tá normal, né? Palmeiras tem essa filosofia e mantém em Barueri e no Allianz Parque. Um trabalho feito muito exaustivo lá para que a gente tenha um gramado de excelência, que é o que o Palmeiras busca. Ele ainda não estará pronto para esse jogo, não sabemos na sequência, né? O que a gente tem é um compromisso para que esse trabalho seja feito o melhor possível e entregue no menor tempo possível. Então, essa informação não consigo te dar. O jogo, evidentemente, esse será em Barueri, a gente já chama a torcida para que a gente tenha um grande público, tenho certeza que teremos. Esse é um jogo decisivo, é um jogo que nós vamos precisar de todos os atletas de forma efetiva. O Lucas é um dos atletas protagonistas do São Paulo e esse é um jogo eliminatório. Então, a decisão se ele vai jogar ou não é do Hernan, mas eu tenho absoluta convicção que todos os atletas, inclusive o próprio Lucas, sabem da importância de estar nesse jogo e de avançar nessa competição. O fato de jogar em Barueri num gramado sintético é a condição que nós temos, o adversário conquistou o direito de jogar no seu estádio e o São Paulo tem que enfrentar o Palmeiras em qualquer lugar. Jogador e técnico não precisa reclamar de gramado ruim. Gramado ruim, sintético ruim, porque tem sintético que é carpete, mas tem gramado que é um pasto. Então vamos cuidar, vamos lutar por bons gramados. Quando a gente tiver gramados naturais, de altíssimo nível para todo mundo, a gente vai sentar e vai discutir sim sobre o sintético. Capelanes, eu tenho uma pergunta direta e é para você. Qual é hoje o pior gramado sintético da Série A? Vamos ver. Agora eu quero ver. Bom, eu trabalho com fatos, tá? Falando sério. Eu fiz uma entrevista no ano passado com um dos responsáveis pela manutenção e produção dos gramados artificiais no Brasil e em alguns estádios do mundo. O gramado do Atlético Paranaense é, de longe, o pior do Brasil e eu explico por quê. Porque ele é tecnologia 4. Nós já estamos na tecnologia 6, avançando para a 7ª. Então, o gramado do Atlético Paranaense é nível 4. Eu preciso puxar pela memória aqui para não falar bobagem. Mas o Newton Santos me parece que é nível 5, está um acima. O do Palmeiras me parece que passou para o nível 6, mas ainda não tem nenhum nível 7 que eles estão introduzindo no futebol brasileiro. Só para deixar bem claro o meu posicionamento. Eu acho o gramado artificial uma piada.
E eu vou falar o porquê que é uma piada. Eu entendo que as novas arenas, arena multiuso, tem show, evento, caramba, 4. Mas e o futebol que realmente importa? Nenhum jogador gosta de jogar em artificial. Você pode perguntar para quem jogou e para quem joga. Só que o meu ponto de vista é o seguinte: os clubes do futebol brasileiro são acomodados. E eu explico por quê. Você gasta tanto dinheiro com tanta coisa e vocês não conseguem fazer um investimento para que vocês possam ter qualidade no gramado, que é o básico, o piso. Isso para mim é uma vergonha. E não me venham com um discurso que, na Europa... Não. Lá na Inglaterra, que tem uma condição climática péssima, que quase não tem sol, chove o caramba 4, os caras têm tapetes lisinhos. É uma vergonha. Todos os gramados artificiais são vergonhosos. O gramado artificial do Atlético é tão ruim quanto do Allianz Parque, é tão ruim quanto da Arena Barueri, da Chapecoense, do Newton Santos. Gramado artificial, com tanto dinheiro que se gasta no futebol, é uma vergonha ter. Vergonha. Hoje, dos clubes da Série A, 5 têm gramado artificial, ou seja, 25% das equipes. Como é que é na Europa? Vocês têm também esse ranço com o gramado artificial ou lá as pessoas aceitam mais? Eu tive isso para treinar com jovens e posso dizer que é muito prejudicial para a saúde do jogador. Articulações de tornozelo, joelho, possíveis lesões, eu acho que não favorece nada ao futebol. E acredito que diminui a carreira do jogador pelo uso excessivo do tempo, sobretudo em treinamentos, né? É complicado mesmo. O maior problema de jogador de futebol, o que é? Cartilagem de joelho. Tá aqui, 2. Que não eu me tenho problema. Mentir. Não, eu não sou jogadora de futebol, mas eu tenho problema a vida então, toda. Você imagina o atleta... Você joga junto. Não, salto alto. Também já nunca tive problema de joelho. Não, nunca teve. Foi 18 cirurgias em cada um. Aí parece um robô o joelho dele, robótico. O que acontece é o seguinte, você imagina um atleta que fica atuando constantemente no gramado sintético. O nosso médico Ulisses Costa com a palavra. Mas não precisa ser médico, é uma coisa óbvia. Entendeu? E Tanto é que na Europa também, tiraram praticamente todos. É porque é antinatural, né? É antinatural. É antinatural, são todas... Você não consegue apoiar de verdade o pé dentro do sintético, então muda totalmente a frequência, a força. E se você diminui a trava, escorrega, é uma loucura isso aí. Os melhores gramados do Brasil. São Paulo teve sempre um ótimo gramado. A Arena do Corinthians é o melhor, o Abel cansou de falar isso. Beira-Rio. Entendeu? Beira-Rio é um gramado muito bom. Vila Belmiro. O Bragantino está com um gramado muito bom em Bragança. Vila Belmiro sempre foi muito bom o gramado da Vila. Novo Horizontino. O Novo Horizontino com um gramado novo espetacular. É mesmo que o atual campeão paulista vai ser campeão paulista, o Novo Horizontino. Outra aí. Você falou que era o Santos. Então, mas já caiu, né? E aí é o seguinte, Você Renata... mudou de ideia? Não, mudei porque eu não tenho mal Santos. É o NJ, eu tava esperando o NJ Isso arrebentar a boca significa que você está eliminado dos palpites. Novo Horizontino. Só para você se situar. Deixa eu anotar a bona, viu? Deixa eu anotar a placa do caminhão que passou em cima de mim agora, dá licença. Cicinho, de verdade, se você jogasse ainda... Seria um empecilho, uma barreira para você o gramado artificial? Olha, Renata, é complicado falar porque, assim, eu não tive essa experiência. Eu tenho hoje, como ex-atleta, e quando a gente brinca num gramado natural e brinca num gramado sintético, as dores são insuportáveis, né, nessa questão de piso duro. Eu participei de um evento no Allianz Parque, no outro dia eu não conseguia andar exatamente por essa questão da cartilagem. Então, assim, talvez por eu ser um jogador, ter sido um jogador com uma condição, assim, genética mais leve, talvez não afetaria tanto. Mas, por exemplo, um jogador que é um defensor, um cara com corpo igual... Por que você apontou pro Ulisses? Imagina o Capela correr. Você apontou pro Ulisses? Imagina o Capela correr primeiro. O Cici apontou pro Ulisses. O Capela correndo. Imagina o Capela correndo, não vai conseguir correr. Mas se movimentando, vai. Ele abala a estrutura do estádio. O gramado sintético já era e perde tudo quanto é tipo de tornozelo, joelho, bacia, ele vai fica tudo louco. pro espaço. Cici apontou pra ele. Não, eu falei o Edu, porque eu tô falando, eles são jogadores assim mais pesados, sempre jogaram com chuteira de trava de alumínio, de borracha. Eu sempre joguei com trava de borracha, então eu nunca tive problema com essa questão de escorregar exatamente por ser leve. Mas é prejudicial, isso daí é comprovado, os próprios médicos falam, mas eles aprovaram. E o jogador tem que entrar. Fato é que muitos jogadores que têm problema no joelho ou até mesmo nas costas não conseguem jogar no campo sintético. Ô, Júlio, o Lucas é a grande dúvida, porque ele já reclamou publicamente, passou por cirurgia, ficou afastado e é um jogador que se posiciona contra o gramado artificial. Você acha que o São Paulo vai ter que jogar com ele no final de semana? Não tem outro jeito. Caleri também.
Tem jogadores que, Bem assim, lembrado. eu tive a oportunidade de jogar em gramado artificial nos Estados Unidos e a gente tinha no Orlando City, era muito duro. O melhor que eu joguei foi no estádio do Atlanta, que era acho que é o melhor que eu joguei. A gente pulava e tinha amortecedor, era uma coisa impressionante, nunca tinha visto nada do gênero. Mas assim, vai da sensação do jogador, porque quando o jogador ele tem não está confortável, pode acontecer alguma lesão. Então, assim, eu acho que o jogador tem que sentir muita vontade para querer jogar nesse tipo de sintético, né? Que coisa, né? A gente vai seguir o papo, mas é no YouTube do Jogo Aberto. Rápido intervalo. Antes, aquele recadinho na sequência. Segue o programa hoje com a presença ilustre de Júlio Batista. Que homem! Que homem! Everton Guimarães, é você que vai ser acionado agora. Qual é o papo aí sobre o gramado artificial, sintético em Minas? Tem ponto cego, som ruim. Pergunta de ponto cego, de som ruim pra animar bem a coitado, torcida. vocês estão tolindo a liberdade de expressão Ele vai dele. defender, né? Lógico, é o Dr. Galo do programa. Diga, Everton, diga qual é a opinião que foi dada aí. Nunca chutou uma bola? Renata, eu fico embasbacado, primeiro com a falta de respeito dos colegas, né? Estando no link, obviamente, eu fico em desvantagem, né? Mas a falta de respeito vem com a chacota, porque no argumento não tem para ninguém, né? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei se a turma conhece, como ex-jogador, tô brincando, obviamente que eu prefiro o gramado natural, obviamente eu prefiro o gramado natural, Mineirão com gramado natural, espetacular e tal. Agora, para quem viu, por exemplo, o gramado da Arena MRV, como era quando o estádio foi inaugurado e como é hoje o sintético, vai optar pelo gramado sintético, que é o gramado mais atualizado do mercado hoje, que é o que tem na Arena MRV. Eu não sei se os colegas aí sabem que o médico da seleção brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar, é médico do Atlético. E antes do gramado sintético e depois do gramado sintético, perguntado sobre estudos científicos que comprovam se o gramado sintético traz algum tipo de problema ou não, ele, médico da seleção brasileira, já falou isso antes do gramado sintético e depois do gramado sintético. Então não dá para falar que foi oportunismo dele de defender o gramado sintético ou não depois da aplicação aqui na Arena MRV. Nada disso. Mas ele, como médico estudioso que é, médico de altíssima patente, ele afirma que não há nenhum estudo científico que comprova que o gramado sintético é um problema para os atletas. E em milhares de atletas que nós temos no Brasil, nós temos algumas dezenas, pouquíssimas dezenas, que reclamam do gramado sintético. Aí eu pergunto para o jogador, eu devolvo a pergunta para quem joga. Você prefere jogar num pasto ou num gramado sintético de boa qualidade? Então, com a pergunta, o jogador que está do outro lado, eu não jogo, mas se tenho senso crítico e vou muito para o lado da ciência. Quando a ciência não comprova, eu não posso dizer que a ciência está errada. Você como jornalista, então, deixa eu falar uma coisa pra você, velho. Você tem que ouvir os dois lados. Você ouvir o profissional da área, que você escuta o jogador. Porque jogar nisso aí, arrebenta o cara. Eu tô com o meu ombro lascado, eu tô com o meu tendão com aço e arrebentei. E aí? Então você tem que ouvir os dois lados. Qual a prova que você tem? Porque você já me irritou. Mas não seria mais fácil esse diagnóstico depois de jogar muito tempo no sintético? Claro, porque ele deu esse diagnóstico, que nem você falou, como oportunista, precoce. E agora com os campos sintéticos? O relatório dos atletas. O estudo já faz tempo que ele é feito. Frequentemente os estudos são feitos. Mas eles põem rato para correr no sintético, né? Nenhum comprovou absolutamente nada. Rato não tem ligamento. Nenhum comprovou absolutamente nada. É só você pegar os atletas que jogam nesse gramado sintético, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, e perguntar para esses jogadores. Mas olha só, o Dudu, quando jogava no Palmeiras, não falava nada. E quando foi jogar no Cruzeiro, reclamou. E agora tá no Galo e não fala nada. Eu entendo o atleta também, que se ele tá num clube onde o gramado sintético é escolhido, ele não vai se manifestar. Mas tem uma pesquisa até porque aí. é uma diretriz que foi escolhida pelo comando. Então tem essas coisas. A gente volta ao vivo. Oh, olha quem chegou no Corinthians e já foi apresentado. Quem? Zacarias Labiar. Quem? Olha só, gente. Aqui... Essa
produção é muito sacana, hein? O presidente Stabile entregando a camisa. Ele vem como uma aposta aqui pro Brasil, Ronaldão. É isso. Ele foi indicado pelo Memphis Depay. Eu espero que ele venha e jogue muita bola. É jogador, empresário. Porque foi o Memphis que falou. Se o Memphis falou, tá falado. Tem conversa. Talvez é pra completar o salário, né? Olha, camisa 52. O que tá repercutindo mesmo é a reclamação do Corinthians, Rona, porque não gostaria de jogar no sábado. Pouco tempo entre Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. E isso tá dando o que falar, viu? Nós queríamos jogar no domingo, até para ter um dia mais de descanso. A gente, como eu falei, vem com a rotina de jogo a cada 3 dias. Jogamos quinta em Curitiba, domingo em São Paulo, quinta-feira quarta-feira Belo Horizonte, já voltamos no sábado para Novo Horizonte. Então é pesado, né? Isso tem influência na parte técnica, tem influência no rendimento dos jogadores, tem influência no que a gente vai conseguir entregar. No momento desse de final, você espremer 2 jogos num dia só, não faz nenhum sentido. E é para isso que a gente está aqui, para preservar os clubes, a competição para o futuro, para que a gente possa entregar um campeonato melhor ainda, para que a gente possa ser reconhecido no campeonato de 2027. E aí, Rona, tá tudo bem? É o que tem que ser feito? Tudo viável, né, menina Renata? Tanto é que a bola do campeonato é horrível. Todo mundo reclamando da bola. Agora, nada mais justo do que a federação fazer o quê? Se alinhar com os seus patrocinadores. Isso é justo. E o Corinthians tem que se alinhar também com os seus patrocinadores. Um chora com a data, outro chora com a grama sintética. O que tem a ver os patrocinadores, velho? Não, é porque jogos fora de casa, é porque a televisão escolheu o clássico para domingo. Normal. Audiência time grande. É normal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Ela escolheu São Paulo e Palmeiras e São Paulo. Não, são 5 jogos fora de casa o Corinthians. Vai fazer os 2. O certo era um é sábado e o outro é no domingo. Então, o certo era a federação fazer o quê? Vai fazer os 2. O certo, o que era a federação fazer? O que ela fez na classificação. Ela colocou 15 jogos às 8h30 da noite no domingo. E agora são o quê? 2 jogos que ela não consegue encaixar na casa. Não foi a federação. Não foi a federação. Gente, não foi a federação que fez isso. E o Corinthians só está fazendo isso, não. Gosta do Corinthians. O Corinthians só vai jogar no sábado também, caso o Ronaldo não se lembre, teve que achatar, porque o Corinthians teve uma data a mais no início do ano, porque foi disputar, teve que disputar um título importante da Supercopa do Brasil. Não, senhor, você tá falando asneira no ar, não tem nada a ver. Teve que apertar, porque o Corinthians acabou jogando uma data a mais da Supercopa. Só que é o seguinte, como o Corinthians jogou no domingo à noite, foi pros pênaltis, teve já um tempo a mais, não vai jogar na quarta-feira, vai jogar depois. Então, esse é um problema. Aí você fica com pouco tempo. O Novo Horizontino joga quarta-feira a Copa do Brasil contra o Manaus. Entendeu? Joga a Copa do Brasil, estreia na Copa do Brasil. Também joga na quarta. O Corinthians joga na quarta, o Novo Horizontino joga na quarta. Joga onde? Joga em casa o Novo Horizontino. Mas o Corinthians vai em BH. Jogos fora de casa. Do lado. Essa que é a parada, irmão. 40 minutos de voo. Então o que é do Chico? Para de chorar, Agora, o Ronaldo. Novo Horizontino, já que foi citado aqui no programa, também se manifesta, mas é sobre outras coisinhas. Quer ver? Lá, vem. É lógico, eu não vou mentir para você que é difícil você convencer um atleta a ir pro interior de São Paulo, mas acho que o principal diferencial é o pagamento em dia. Né? O jogador, o profissional que trabalha no Novo Horizontino, ele sabe que ele vai receber no dia certo, e não é nem um dia a mais nem a menos. É inacreditável esse negócio no futebol brasileiro. Às vezes as equipes que mais investem, mais trazem jogador, mais pagam salários exorbitantes, são principalmente equipes que não cumprem em nada daquilo que foi proposto. Isso dói na alma, porque a gente é colocado no mesmo bolo. O Grêmio Novo Horizontino hoje ele está no mesmo bolo, precisa ganhar, precisa fazer as coisas e justamente contra equipes que não cumprem absolutamente nada e só enrolam, se dizem grande, mas têm pensamento extremamente pequeno em termos daquilo que é correto numa administração, numa forma de pensar. Obviamente que a gente jogando quarta-feira, o ideal seria jogar no domingo, mas a gente tem toda a parte de televisão, da venda do Campeonato Paulista, então eu acho que ficou de bom tamanho um jogo no sábado, um jogo no domingo, não tem do que reclamar, é só trabalhar. A gente tem um jogo importante de Copa do Brasil quarta-feira, que a gente também não pode desprezar, que não só entra recurso financeiro para o clube, mas representa uma continuidade numa competição importante. Tenho certeza que a gente vai ter um excelente jogo de semifinal entre Grêmio e Corinthians e que no final a gente vença.
Tá errado quando ele fala sobre a questão financeira, Rona? Não, mas cabe para times daqui de São Paulo, do Sul, de Minas. Cabe para todo mundo, que você tem que pagar, você tem que cumprir com a sua obrigação, né? Agora, legal... Mas ele falou especificamente do adversário próximo dele no Paulista. Do adversário dele, vai ver no sábado o que vai acontecer com ele lá. Que isso? É só esperar Calma, agora. Calma aí. Ele tá cutucando a onça. O que vai acontecer lá? Ele tá cutucando a não onça. citou o nome do Corinthians. Ele vai jogar no meio de semana também? Não vai jogar no meio de semana também? Ele vai jogar no meio de semana também. Ele falou que tá muito bem. Então ele tá tranquilo pro jogo. É um bom sinal. Arremeteu, mas tá certo. Que armadilha que você tá lançada, né? Então, parei que eu passo para o Júlio Batista, que tá neutro nessa história. Mas é o que a gente falava da Espanha, não é? Realmente o fair play financeiro não é só o quem gasta mais ou menos, é quem paga também as contas em dia. Isso é importante no Você futebol. Você chamou o Júlio? É. São Paulo também não paga ninguém. Falei Espanha. Júlio, eu falei pra você que não era fácil Brincadeira. Não, mas eu acho assim que, independente, acho que o Brasil, para dar mais credibilidade, todos os clubes eles têm que se ajustar para que isso não exista e para que todos os jogadores recebam o contrato em dia, porque querendo ou não, isso influencia logo no jogo, logo lá dentro, no verde, né, que a gente sempre fala. Então não é bom para o futebol. Eu acho que cada vez mais que o Brasil se caminhe para a gestão correta, fazer as coisas da maneira certa, a gente vai se posicionar no mercado muito diferente do que foi há anos atrás, né? Agora, Capela, a gente vê um time como o Novo Horizontino que tem que ser destacado porque foi a melhor campanha na primeira fase do Paulista, competindo com todos os outros que têm mais dinheiro, que gastam mais dinheiro, que têm mais poder de mídia, expressão em televisão, em outros veículos de comunicação. E o Novo Horizontino, ele pode até não passar pelo Corinthians, mas ele tem muito mérito no que ele fez até agora. Claro, o Novo Horizontino... Goleou o Palmeiras por 4-0. Pois é. Ontem você fez uma pergunta que a gente até levou mais na resenha ontem do programa, que você perguntou quem que tá jogando melhor futebol de São Paulo, né? Ou do Brasil, no caso. Aí a gente ficou meio que na dúvida, porque não tem ninguém jogando futebol de encher os olhos. Só que se você for pegar o recorte do Campeonato Paulista, qual é o tom? Você coloca aí o Palmeiras, que vem jogando bem. A diferença do Novo Horizontino para um Palmeiras, por exemplo, é que o Novo Horizontino não pegou os clássicos pela frente, como o Palmeiras pegou e não perdeu. Pelo contrário, venceu. Então, meu ponto de vista é o seguinte, eu colocaria na principal prateleira do futebol paulista hoje, Palmeiras e Novo Horizontino, justamente porque teve o confronto direto entre as duas equipes e o Novo Horizontino meteu de 4 no Palmeiras. Você assiste de tampão no olho, Por quê? então. São Paulo tá... O São Paulo tá jogando mal. Você tá de brincadeira. O São Paulo tá jogando mal. Você falou que o São Paulo ia perder. Eu não vou fazer nenhuma aposta com você. Eu não vou fazer nenhuma aposta. O Corinthians é a quarta força, então. O Corinthians seria talvez a terceira força, Edu. E o São Paulo é o quê? Novo Horizontino, Palmeiras, e você pode colocar o Corinthians na terceira. Quarta força, filme Gente, repetido. alguém, desculpa, eu não vou fazer nenhuma aposta aqui. Mas eu quero falar o seguinte, eu gostaria de fazer, porque essa eu garanto que eu não perco. O São Paulo ganhar do Palmeiras na casa do Palmeiras. Mas essa eu vou fazer. Ele é assim. Na casa do Palmeiras, o São Paulo ganha lá. Que casa do Palmeiras? É a casa do Palmeiras. Casa da tia Leila, pronto. Casa da tia Leila. Tem Casa da duas, tia sim. Leila. O São Paulo hoje tá no patamar que ele não escolhe lugar, não. Ele vai e ataca. Se vocês estão falando de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, imagina o Santos, hein? Porque azedou pro lado do peixe. Marcelo Paz falando sobre a permanência de Memphis Depay. Será que o holandês fica no Corinthians? Vai, Corinthians! Olha, a gente, em termos de dívida, né, a gente tem priorizado nesse momento resolver a dívida com o Tadjeres. E o Memphis sabe disso, transparente, planilha aberta. Olha, Memphis, a gente está aqui tentando resolver a situação com o Tadjeres e logo a gente vai buscar equalizar a sua situação. Ele entende isso, que ele é um cara de alto nível intelectual e ele é muito Corinthians. Ele quer que o Corinthians cresça, que o Corinthians vença, que o Corinthians esteja bem. Mas, logicamente, dentro de poucos dias a gente, como instituição, vai conversar com ele, com o staff dele, para buscar equacionar essa questão. Existe uma dívida, não vou revelar número, eu acho que isso não seria correto de minha parte. E uma vez que se equacione essa dívida, o que é equacionar? É pactuar, né? Como vai ser paga? Assim, 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 não vai ser de uma vez, não tem como ser de uma vez. Uma vez que se equacione isso, a gente pode dar um próximo passo, que é pensar na renovação. Eu entendo que o Corinthians quer, eu entendo que ele quer, precisa conversar, mas o momento agora ainda é de resolver essa dívida que tem com ele, que se acumulou aí por diversos fatores, e depois tratar de renovação.
Júlio Batista, para você foi uma surpresa quando o Memphis Depay aceitou jogar no Brasil, não especificamente no Corinthians, pensando nisso, mas vir para o futebol brasileiro, um cara reconhecido na Europa? Eu acho que não, pelo fato de muitos clubes começaram a trocar a forma de gestão, clube-empresa. Eu acho que isso deu um pouco mais, sobretudo, todo mundo estava falando isso lá fora, que o Brasil estava se reposicionando no cenário de futebol. Então, assim, o fato dele ter vindo, eu acho que para ele foi muito bom. É um jogador que tem um talento enorme e agora ele vai ter que demonstrar, né? Como tudo, né? Com um salário assim tem que demonstrar, né? Vai ser cobrado porque ganha muito. É a realidade do Brasil. Ele ganha um salário acima da média. E a gente sabe que isso acontece. Treinadores também como o Abel Ferreira e a equipe técnica, o corpo técnico dele também são cobrados porque ganham bem, mas porque entregam, porque... Sim. Conquistam títulos, disputam várias competições, chegam nas finais e assim vai. Agora, Edu Dracena, para o Corinthians, a melhor opção é a permanência do Memphis, mesmo custando tanto, e o Corinthians tem pendências com o jogador, financeiras. Eu acho que para o Corinthians vai ser muito bom e para o Memphis vai ser excelente. Ficar. O Corinthians vai ser bom? Porque não tem outro Cicinho. Então se apega num cara que já está adaptado, o cara já ganhou título. É claro que a gente cobra muito do atleta, principalmente de um atleta como esse, resolver todo o jogo. E não tá resolvendo. Você pega os últimos jogos, o Memphis não está legal. Mas, de repente, chega numa decisão, ele vai lá e faz o gol da Copa do Brasil. Cabeça, né? Então, são coisas então põe ele lá sentado, ganhando mas são o que tá coisas ganhando que o futebol e só joga assim, Cicinho, infelizmente. Não. E ele está acostumado a não receber. Entendeu? Essa é a vantagem, ele tá tranquilo. Um dia eu vou receber. Os jogadores do mas São agora Paulo fica tranquilo. Mas uma hora essa dívida vai ser cobrada. Sgarbi, Oi. eu sei que você gosta do Memphis Depay, né? Não tem como não gostar do futebol dele. E eu acho que até a maneira como ele ficou entrosado na nossa cultura, como ele encarou o Brasil, isso foi legal. Mas pro Corinthians é a melhor alternativa, pensando só no lado financeiro? O Memphis já se pagou, né, Rê? O que ele fez na Copa do Brasil, se for pensar, a semifinal foi o cara decisivo, na final foi o cara que fez o gol do título também, já se pagou. Ajudou a eliminar o Palmeiras. O Memphis já se pagou, não tem que falar. de mão também. Ele já se pagou, já se pagou. Subiu em cima da bola. Cicinho, tá tudo bem, então? Não, lá no Corinthians A inveja do tá Cicinho, tudo bem. Aí já Vai viu a jogar, inveja. não vai receber. Imagina você lá na Europa recebe uma proposta de vir pro clube que tá devendo 3 bi. Você viria? O Alisson queria mudar, hein? Olha só, voltando. Quem tem o Alisson? Estamos a poucos meses da Copa do Mundo. E eu ainda percebo que muita gente não está acreditando no nosso país e até no desempenho brasileiro nessa Copa diferente, com mais clubes, com 3 países envolvidos. De verdade, hoje, comparando com França, com Inglaterra, com Espanha, com tantas outras seleções, Argentina, você acha que o Brasil está num patamar igual a elas? Eu acho que o Brasil tem possibilidade, sim, de ganhar. A única coisa que é o mais importante é o Carlos Ancelotti fazer com que esse jogador, entre eles, consiga fazer o que faz no clube. Se ele conseguir essa sinergia dos jogadores se entenderem dentro de campo, na linguagem corporal dos jogadores, saber onde está jogando, saber a forma que eles têm de atacar, defender. Sobretudo, eu acho que o Brasil aí teria muita possibilidade. Ronaldão, mais uma pergunta para o Mais uma pergunta. Quem toca mais cavaquinho, você ou Rafinha? Eu tocava, eu não toco mais. Então, Rafinha. Tá vendo? Você pode seguir o exemplo. Porque a missão maior do Cicinho não foi ainda atingida. Ele sabe qual é. Não, mas já diminuiu pela metade. Já não tá mais aquela sede que tava Cicinho, abre o olho, Cicinho. Eu tava pedindo até álcool em gel ali pra tirar a gripe aí do Sgarbi, tá passando aí. Isso é a idade, Cicinho. A idade, a gente começa a ter medo das doenças, não é? Então, Sgarbi, você vendo o Júlio Batista, já pensou se jogasse no São Paulo, fosse atleta, categoria, né? Faz falta, hein, um jogador desse nível no São Daqui Paulo. a pouco, como treinador, a gente espera um pouquinho Aí ainda. vem pra nós, já vem pra nós. Você tinha quantos anos quando o Júlio jogou no São Paulo? Não era nem nascido. Não, era nascido. Você ia no estádio? Já tava nascendo. É um Juvena, eu poderia ser mãe. É um menino educado, maravilhoso.
não. Posso falar uma coisa? Aí é um cara do bem. E o Ulisses também. O Ulisses, ele fica olhando você, abraçando, ele fica todo ali. Aquele jeitinho dele. né? Você é cerveja sem álcool. Você é cervejinha sem álcool. Ela abraça porque você é cerveja sem álcool. Ai, olha, ela sabe que ela Mas olha só, o Júlio Batista, ele jogava com o Kaká. E não era fácil, né, Júlia? A gente lembra muito bem, porque o Kaká, uma celebridade, o cara virou... Tá morando em Orlando, Kaká. É mesmo, ainda? Não, tá em São Paulo. Tá em São Paulo. Você tá morando onde agora? Uma vez o Kaká tava aqui, ele perguntou, e aí você de Orlando? Não, tô aqui em São Paulo mesmo. O Júlio, você tá morando onde? Orlando? Não, tô morando na Espanha. Que Orlando, Ronaldo? Na Espanha, mas pretendo brevemente estar por aqui. Mas vamos ver o Júlio Batista treinando algum time no Brasil em breve? Olha, é a minha ideia. É a minha ideia. A minha ideia é talvez vir pro Brasil, ver as oportunidades que possam existir e começar a trabalhar aqui. Vai agregar muito. Aí, o Vasco da Gama tá sem agregar. treinador, Vascão. Ó, o Júlio Batista no Brasil. Melhor a Júlio pegar uma equipe mais, não é? Mais Mas a vida dele tá boa demais. Vai arrumar O cara quer ser treinador, quer problema. O Mirassol seria um time, eu acho que perfeito pro Júlio, assim. Acho que seria o Mirassol. Mirassol, olha, já pensou? Se vocês pensarem em um ano que aconteceu no Mirassol, vocês sabem todos esses casos, acompanham, mas um time que já tá na Libertadores, protagonista, fez uma campanha ruim no Campeonato Paulista, porque trocou muito, porque chama a atenção, todo mundo quer contratar o São Paulo, Danielzinho e o Lucas Ramon estão arrebentando. Bem lembrado. Chegaram agora. Então você tira esses jogadores, aí você fica desfalcado. 14 atletas. Qual que é o estilo do Júlio Batista como treinador? Você é mais pegado, mais bruto, ou você é mais paizão, aquela coisa toda? Não, assim, a escola que eu aprendi é a escola do jogo associativo, mas eu acho que a gente não pode perder a essência de aproveitar os espaços. O espaço sempre tem que ser aproveitado, sempre tem que ser atacado, porque senão a gente acaba perdendo a essência do futebol de só querer ficar jogando com futebol com a bola no pé. Uma pergunta fácil pra você, Júlio, rápido. Vamos. Palmeiras ou São Paulo passa? São Paulo, sem dúvida. Não, mas o Capelão perguntou, tipo assim, se é o cara que é firme realmente, que cobra, ou aquele cara que é mais igual o Filipão, na boa, na manha? Igual o Filipão? Não, eu acredito que eu sou um treinador daquilo que pede no momento. Se o jogador necessita um chacoalhão, você tem que dar. No momento, o jogador necessita tranquilidade, você tem que dar tranquilidade pro jogador. Corinthians ou Novo Horizontino? Quem passa? Novo Horizontino. Eu vou fazer uma promessa. Olha, se isso cuidado, acontecer, a gente vai repetir esse momento no programa 20 vezes na segunda-feira. Porque a gente gosta de ver você sofrer. Vocês gostam de me zoar, isso sim. Mas é só a gente que zoa, imagina. É o doutor, só o doutor que me entende. Onde é que tá esse menino? O que você tá fazendo embaixo do doutor aí? Você tá embaixo do doutor aí? Júlio, passa tão rápido quando o programa é bom, quando o convidado é inteligente e diferenciado. Obrigada pela sua participação. Boa, Júlio! Sucesso Boa, como treinador, estaremos acompanhando e as portas estão sempre abertas aqui pra você. Um beijo, um abraço e o Neto tá chegando com os donos da bola. Uma boa tarde pra você de todos os lugares.